O objetivo dessa aula é a gente compreender a relação entre os coeficientes de uma função afim e o seu gráfico, tá? O mesmo objetivo aí dos dois últimos vídeos, né, da parte 1 e 2 lá, e agora esse também, a translação do gráfico de uma função afim também tem a ver com os coeficientes da função afim, né, da função do primeiro grau. Aí você já nota, né, e observa o quão importante é os coeficientes a e b da função do primeiro grau, né? Então vamos lá, ó. O título da aula está ali, né, ó. Translação do gráfico de uma função afim. O que significa essa palavra ali, ó? Translação. É você tirar de um lugar e botar em outro, né? Movimentar a função no gráfico, tá? Isso é transladar. Olha lá. Observe o gráfico das funções. F de x igual a x, g de x igual a x mais 3, h de x igual a x mais 4 e m de x igual a x menos 2, esboçados em um mesmo plano cartesiano. Então tá aqui, ó. No mesmo plano cartesiano, a gente esboçou o gráfico das três funções. Bom, vamos ver como que a gente fez, né? Como que se deu isso aí. Bom, a primeira função que a gente tem aqui é a função f de x igual a x. Ela é a função f. O gráfico aqui da função f, ó, é o gráfico que está em vermelho. Este gráfico, ó, aonde que ele cruza o eixo x? No zero. Aonde que ele cruza o eixo y? No zero também. Por que isso? Porque essa função ali, ó, a função f de x igual a x, né, a função do primeiro grau genérica, ela tem essa cara aqui, ó, ax mais b. Não é isso? Essa aqui é a função do primeiro grau genérica. A função f é essa função aqui, ó, f de x igual a x. Então, a gente só tem o valor do a, né? Ó, que o valor do a é 1. Quando não tem nada aqui, é 1. E aí, a gente viu lá, né? E o valor do b aqui, ó, é 0, né? 1x mais 0 me dá x, né? Volta a ser o que era antes, f de x. Então, olha só, o valor do b, ó, que vale 0 nessa função, é onde a função corta o eixo y. Então, tá aqui, ó, ela corta o eixo y no zero, certo? E o valor do x é a raiz da nossa função. A raiz dessa função, né, é você igualar a função x, você igualar f de x a zero. Quem é f de x? X. Então, ó, a gente já tira daqui que o x é igual a zero. Então, o par ordenado que a gente vai ter aqui, né, ó, o b, que é o eixo do y, que vale zero, e o eixo do x, que também vale zero. Então, por isso que ela corta, ó, o gráfico no ponto 0, 0. Ok? Deu para entender bem por que acontece isso? Por que a função f corta aqui no ponto 0, 0, né? Por causa disso aqui. O b vale zero, a raiz da função também vale zero. Por esse fato, ó, o ponto aqui fica exatamente no 0, 0 da função f, né? Que a função f é do tipo f de x igual a x. Agora, para a gente fazer as outras funções, a gente vai se basear sempre nela, sempre na função f. Que se você não se lembra, né? Essa daqui era a função identidade, né? A gente vai se basear sempre nela. A gente chama ela também de função do primeiro grau elementar. F de x igual a x, a função elementar, tá? Então, para a gente ver as outras, a gente vai se basear sempre na f, ó, sempre nessa função f. A próxima função que a gente tem é a g de x igual a x mais 3. Então, já vou colocar aqui, ó, g de x igual a x mais 3. Como que a gente descobre aonde que essa função corta o eixo y? A gente olha o valor do b. O valor do b é 3. Então, ó, a função g, x mais 3, que é a função laranja aqui, ó, ela está cortando o nosso eixo y, que é o eixo vertical, no ponto 3. Tá vendo? Ó? Que é o valor do b. Agora, aonde que a função corta o eixo x, a gente iguala g de x a zero. Quem é g de x?
g de x é x mais 3 igual a zero. Equação do primeiro grau simples, passa esse 3 para o lado de lá negativo, então o x vale menos 3. Então, eu vou cortar aqui no menos 3. Então, o par ordenado que eu vou ter é 3 do y, né, ó, o y vale 3 e menos 3 do meu x. Então, de fato, ó, o y vale 3 e o x vale menos 3, ok? Só fazendo isso aqui a gente já consegue esboçar, né, fazer um esboço do gráfico, né? Um esboço não tão preciso, porque aqui a gente só tem 2 pontos, né? Quando a gente monta lá aquela tabelinha e tal, a gente consegue mais pontos, né? Fazendo assim, a gente consegue só 2, mas como é uma reta, como a função do primeiro grau é uma reta, só isso já nos satisfaz. Então, já vimos a função f, já vimos a função g, agora vamos ver a função h. Olha só, a função h é a função em preto. Função em preto. Então, eu vou colocar aqui. Caramba, toda hora cai a tampa da caneta lá para trás. H de x é igual a x mais 4. Quem é o valor que a função corta o eixo y? O b, que vale 4. Ó, b vale 4. Então, aqui na minha função em preto, ó, passa aqui no ponto 4, né? Ó, exatamente no eixo do y. Tem um ponto aqui. Quem é o ponto que a função h de x corta o eixo x? A gente tem que igualar a função h de x a zero. Então, quem é h de x? h de x é x mais 4. E eu igualo a zero. Aí eu passo esse 4 para o lado de lá negativo, vai ficar x igual a menos 4. Então, o par ordenado que eu vou ter aqui é o y valendo 4 e o x valendo menos 4. Né? Ó, então, tá aqui. 4 do y, ó, isso aqui é o y, isso aqui é o x. 4 do y menos 4 do x. Tá aqui, ó. 4 do y e o menos 4 do x. Inclusive também, né, eu também vou bagunçar a cabeça de vocês, né? Porque esse par ordenado, na realidade, é 2 par ordenados, né? Esse daqui é o par ordenado 0, 4, né? E esse daqui é o par ordenado menos 4 e 0, né? Esse e esse. Porque esse daqui é o B, né? Para ficar o ponto aqui exatamente no 4, o par ordenado que tem é o 0 e 4. 0 do x com 4 do y. Aí o ponto fica aqui. E esse daqui é menos 4 do x com 0 do y. Aí o ponto fica ali. Ok? Então, ó, com 2 pontos a gente já traça a nossa reta. Bom, agora falta a última função, que é a função em roxo, que está aqui no nosso gráfico, ó. E ela é a função m de x igual a x menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, m de x igual a x menos 2. Onde que a função corta o eixo y? O valor do b. O valor do b é menos 2. Acompanha o sinal também, ó, é muito importante. Tem gente que fala, ah, o b é 2. Não, é menos 2. O sinal acompanha também. Do mesmo jeito, se tivesse um menos aqui na frente, o sinal acompanharia também o coeficiente a, que nesse caso aqui é 1. Né, ó. Se tivesse um sinal de negativo, acompanharia também. Então, na função m de x igual a x menos 2, o ponto em que a função corta o eixo y, né, é esse ponto aqui. 0 e menos 2. 0 do x com menos 2 do y. Então, tá aqui. 0 do x com menos 2 do y. Ó. É esse ponto aqui, tá vendo? É o ponto que a função em roxo, que é a função m, corta o eixo y. Ó, eixo y, eixo vertical. Para me achar o ponto onde a função corta o eixo x, eu pego a função m de x e eu igualo a zero. Quem é m de x? m de x é x menos 2 igual a zero. É uma equação do primeiro grau, né? Passa isso aqui para o lado de lá positivo, então vai ficar x igual a 2. Então, o ponto que a gente vai ter aqui é o 2 e o 0. Né? Então, tá aqui, ó. Ponto 2 do x, 0 do y, e aí eu tracei a minha reta M. Bom, para que foi que a gente fez tudo isso?
tampa da caneta está lá para trás, a caneta vai secar. Espera aí, deixa eu pegar aqui, porque essas canetas, se eu deixar elas abertas muito tempo, a ponta delas seca. E aí depois... Bom, para que foi que a gente fez tudo isso, né? Para que foi que a gente viu que realmente os gráficos dessas funções estão certas? Bom, por um motivo. O tema da aula é translação do gráfico, né? Translação do gráfico de uma função afim. Se você tomar como base aqui a função f de x, que é a função f de x igual a x, né? Que é essa função aqui, a função f de x igual a x, é a função elementar, né? A função identidade. Se você pegar essa função g, que é x mais 3, é a função em laranja. Tá vendo? A função g é a função em laranja. Se você observar em relação à função f, a função g subiu, ó, 1, 2, 3 unidades. A função g subiu 3 unidades. Se você olhar a função h, ó, que é a função em preto, se você olhar a função h em relação à função f, ela subiu, ó, 1, 2, 3, 4 unidades. Se você olhar a função m de x em relação à função f, essa função desceu 1, 2 unidades. Então, ó, o nosso valor do b aqui é o coeficiente que faz a função se deslocar verticalmente no gráfico. Ela faz a função subir ou descer no gráfico. Né? Se a gente pega a função elementar, f de x igual a x, né? Aí a gente soma 3 unidades, né? Ó, se a gente pegar aqui a função elementar, g de x igual a x, aí você soma 3 unidades nela, a função sobe 3 unidades. Tá vendo? Ó? Em relação ao eixo y, sempre, ela se desloca sempre em relação ao eixo y. Se você soma 4 aqui, ó, no eixo x, o que a função faz? Sobe 4 unidades. Se você subtrai 2 unidades, a função desce 2 unidades. Imagina que você fizesse aqui uma função x menos 5. Essa função ia descer 5 unidades. Tá? Então, o valor do b faz com que a função se desloque no gráfico em relação ao eixo y, tá? Isso é muito legal e muito importante. E aí, ó, eu escrevi essas informações, ó. Note que essas funções possuem declividades iguais. Elas têm a mesma inclinação e termos constantes diferentes. Ou seja, em todas essas funções aqui, ó, a única coisa que mudou nelas foi o coeficiente b. Né? O coeficiente a vale 1 em todas. Ó. Aqui o a vale 1, aqui vale 1, aqui também e lá também. A única coisa que eu mudei, ó, aqui estava somando 0. Aqui está somando 3, aqui está somando 4, aqui está subtraindo 2. Eu só mudei o valor do b, o valor do a eu mantive. Então, todas as inclinações são a mesma. Agora, se eu quisesse mexer na inclinação da minha reta, o que eu tinha que fazer? Mudar o número do a. Né? Ou seja, por exemplo, se o a fosse 2x menos 2, aí a função m ia mudar a inclinação dela. Se a função h de x fosse, por exemplo, 5x mais 4, aí a função h de x, ó, que é essa função em preta, ia mudar a inclinação dela. Toda vez que eu vario o a, muda a inclinação. Toda vez que eu vario o b, a função se desloca, ela translada, né, em relação ao eixo y no gráfico. É por isso que o gráfico que as representam são retas paralelas que se diferenciam pela posição que ocupam no plano. Essas retas só se diferenciam pela posição que ocupam no plano, mas todas elas têm a mesma inclinação, todas elas têm o mesmo coeficiente angular, tá? O gráfico da função f de x igual a x intersecta o eixo y na origem, porque o b é igual a 0. Já o gráfico da função g de x igual a x mais 3 é semelhante ao gráfico da função f. Lembra que eu falei que a gente tinha que comparar os gráficos sempre em relação à função elementar, que era a função f?
ele é igual, né, semelhante, porém transladado 3 unidades para cima, intersectando o eixo y no ponto de ordenada 3, pois o b é igual a 3, né, que foi a função g aqui que a gente viu, ó. Intersecta o eixo y no ponto 3. Depois, ó, o gráfico de h de x igual a x mais 4 também é semelhante ao gráfico de f, porém transladado 4 unidades para cima, intersectando o eixo y no ponto de ordenada 4, porque o b é igual a 4, né, ó, que foi o que aconteceu aqui com a função h. Depois, a função m de x é igual a x menos 2. A função m de x igual a x menos 2 possui o gráfico semelhante ao de f, porém transladado 2 unidades para baixo, intersectando o eixo y no ponto de ordenada menos 2, porque o b é igual a menos 2, né? Ó, que é a função m aqui, em relação à função elementar, que é a função f, ó, a função identidade, ela foi transladada 2 unidades para baixo, ok? Então, é de extrema importância a gente conhecer, né, a gente saber o que os valores, né, a e b fazem na função. Então, agora vocês sabem, o valor b da função, né, o valor b aqui da nossa função, translada a função, né, mexe na função em relação ao eixo y. E o valor a, né, que é o valor que acompanha a incógnita, que no caso aqui é x, mexe a inclinação, né, da nossa função, enquanto b mexe na função em relação ao eixo y. A gente vai ver no próximo vídeo essa translação, né, e os gráficos aí em geral da função do primeiro grau no GeoGebra. E lá vai ficar mais claro ainda essa translação aí do gráfico da função do primeiro grau.